Quando a gente fala de Novembro Azul, essa bandeira, ela foi criada há mais ou menos 22 anos atrás na Austrália, um país lá da Oceania, onde alguns amigos estavam reunidos e eles começaram a perceber que alguns familiares e até amigos estavam com problema de próstata, que no caso seria o câncer, um outro estava com problema de depressão e um outro amigo, desses amigos que estavam num bate-papo, num happy hour, estava com câncer de testículo. E aí eles pararam e pensaram: nossa, nós poderíamos fazer algo para que tome uma proporção gigantesca aqui na nossa cidade, que é a cidade chamada de Melbourne, na Austrália. É como se fosse São Paulo. Não é a capital da Austrália, mas é uma cidade bem pujante culturalmente, financeiramente, e etc. E aí, esses amigos começaram a falar assim: nós temos que fazer algo para que chame a atenção das pessoas, para que elas perguntem o porquê que nós estamos diferentes e isso, de certa forma, impacte nelas com a minha resposta. Então, o que eles perceberam? Eles falaram: o que a gente vai chamar a atenção dessas pessoas? Eles começaram a deixar o bigode ou a barba de forma estilizada. Então, imagine vocês que eu não uso barba e começo a ter um bigode estilizado, ou um cavanhaque, ou uma barba mais robusta nesse mês de novembro. E a pessoa fala: nossa, você está diferente, o que aconteceu? Aí você pega e toca no assunto sobre a saúde do homem. Então começou-se assim o Movember, mo de mostache, que significa bigode em inglês. Eles pegaram o comecinho da sílaba, o mo de mostache, e pegaram o November, que é em inglês, e juntaram essa palavra que não existe, eles fundiram Movember. Então agora vocês entendem o porquê do Novembro Azul, porque aí começou-se esse conceito de expandir essa problemática desse tripé há 22 anos atrás. E aí espalhou-se para a Europa, espalhou-se para os Estados Unidos, na América Central e chegou aqui no Brasil, evidentemente, mas a bandeira que se levanta ou levantava-se é quase que exclusivamente para o câncer de próstata. Então, se nós formos pensar nisso, e eu que estudo e pesquiso sobre saúde do homem há mais de 20 anos, tenho estudos publicados, alunos meus de mestrado na academia, no universo universitário, o que a gente tem percebido? Que essas campanhas, elas não mudam as estatísticas. Os homens continuam arredio quando se fala nessa temática. E aí eu explico por quê. Porque nós não estamos aprofundando e incentivando, encorajando, motivando os homens. Porque nós só traduzimos o homem como se ele fosse um genital ambulante. O meu rosto aqui como urologista é uma próstata e eu sou uma próstata ambulante. Ou nós homens somos próstata ambulante. Não temos coração, não temos sentimento, não temos intestino, não temos nada, só somos próstata. E será que nós só somos isso? Vocês concordam comigo? Só somos próstata, sim ou não? Não. Então o que acontece? Todos os anos a mesma história. Todos os anos a mídia, que idade que faz o toque? Que idade que faz isso? Então por que eu estou fazendo esse pequeno preâmbulo aqui, a gente fala desse background, dessas informações? Porque o meu tema da palestra de hoje e o que eu conversei com a Érica nos bastidores e com o seu Evaristo é que nós não iríamos falar disso. Porque os resultados não mudam. E se for fazer isso, já está na mídia, já está nas redes sociais, já está, toda hora a gente escuta aí o Novembro Azul e tudo mais. O que eu trouxe para vocês é algo muito mais profundo. Eu criei essa aula aqui exclusivamente, é a primeira vez que eu estou apresentando esses dados, esses conceitos, aqui nesse ano de 2025. Então, por isso que vocês estão vendo aqui, o conceito é além da próstata. Aliás, nós não vamos falar de próstata. Se vocês quiserem, no final, vai ter perguntas, vou estar aqui o tempo que for necessário. Eu espero que vocês fiquem até o fim, porque vocês vão ver que nós somos muito mais do que isso. E eu quero também, lógico, no final do expediente, vocês aqui, para não dormir nem nada, que os conceitos sejam extremamente relevantes para que vocês comecem a praticá-los a partir de hoje. Mas como praticar? Tantas informações. Sim, todo mundo aqui tem espelho em casa?
Sim ou não? Levanta a mão. Tem espelho em casa? Tem, lógico. Todo mundo tem celular? Tem celular, que qualquer coisa, hoje tem celular com fotografia, a gente pode virar e já ser um espelho também. Por que eu estou falando isso? A gente já pode começar com essa mudança. Como que eu gostaria de ser amanhã, a partir de amanhã, a partir da próxima semana, a partir do próximo mês, para mim mesmo, para minha família, para minha empresa, para os meus filhos, para os meus netos? Eu posso fazer muitas mudanças. E é isso que nós vamos plantar essa sementinha aqui hoje, mostrando, evidentemente, alguns dados que nós viemos falar de saúde, mas eu tenho que dar um preâmbulo de como que está a saúde do homem, que não é próstata, que ele sucumbe muito mais do que próstata, ele morre, ele tem muito mais doença do que a próstata, e que não é falado no Novembro Azul. Então é isso que eu trouxe aqui para vocês. E eu coloquei aqui a nova fronteira de nós vivermos mais, uma longevidade e, acima de tudo, saudável. E eu coloquei aqui, através de hormônios, através da ciência, que hoje está a nosso favor para vivermos mais e, acima de tudo, com qualidade. Faz sentido para vocês ou não? Sim? Vamos ver se ele concorda. O grupo aqui concorda? Levanta a mão aqui, esse grupo aqui. Perfeito. A maioria. É aqui. Nesse centro. Todo mundo. Bom, então fico feliz então. Ou se vocês quiserem, eu vou falar só de próstata. Não? Próstata todo mundo já sabe. Praticamente tudo. Outra coisa. Quem tem celular? Quem já me conhecia aqui? Tirando o seu Evaristo, alguns 3, 4, pronto. Quem não. Eu quero convidar vocês a estarem comigo, por exemplo, nas redes sociais. Vou dar 10 segundos para vocês baterem foto desse QR Code e começar a me seguir. Por quê? Porque lá eu falo de saúde, eu não falo de doença. Vocês podem ficar à vontade, podem fazer perguntas, que às vezes aqui ficou receoso e tudo mais. Sou eu que respondo as perguntas da minha rede social. Não é uma empresa, não é um robô, sou eu mesmo que respondo. Então, vocês apontando aqui, vocês vão ver um QR Code, já vai cair direto no meu Instagram e clica aí e começa a seguir. Eu convido vocês a estarem comigo nessa jornada. Tudo bem? Deu certo? Perfeito. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou médico urologista, já estou atuando aqui há quase 20 anos aqui no estado de Roraima. Sou também professor universitário das 2 universidades públicas aqui do estado. Gosto muito de ler e tenho 2 livros escritos. E o meu hobby é correr. Né? Já corri 4 maratonas, estou treinando agora para a minha 5ª maratona. A última foi recentemente, há um mês atrás, e a próxima será daqui a um ano, que a gente já tem que começar o plantio agora. Não é só o ano que vem. Então, por que eu falo isso? Porque é a mesma coisa da saúde da gente. A gente tem que estar cercado de pessoas que vão nos ajudar. Então, vocês acham para que eu seja maratonista, que são 42 quilômetros, 195 metros de corrida, não se conquista da noite para o dia. Há um preparo. Então, tem nutricionista, preparador físico, eu tenho pessoas que cuidam da fisioterapia do meu Pilates, envolvo a minha família para me dar suporte. Né? Tenho pessoas que me ajudam com relação à nutrição. Então, é um time. Por quê? Eu sou atleta amador, mas eu não tenho lesão, vou com a prova bem preparado. Estou falando isso para fazer um paralelo com relação à saúde como um todo. E aqui, o que nós temos observado, não só no nosso país, mas em todos os países, quando se tem a comparação e os dados com relação à saúde do homem e da mulher. Quando a literatura nos mostra, hoje nós temos um gap, uma ponte entre a longevidade entre mulheres e homens. Só observar, existem muito mais viúvas do que viúvos. Sim ou não? Pare. Sim ou não? Sim. O que observa isso? Por exemplo, no nosso país, a diferença entre homens e mulheres é em torno de 7,2 a 7,6 anos em relação à mulher. Ela vive muito mais. 7 anos a mais. Em alguns países, 6 anos mais. Aqui nós estamos falando das mulheres, no nosso país. E o que acontece? Isso não é uma vantagem do gênero feminino. Está mostrando o descaso que o homem está tendo com a sua saúde. Ele começa a ter algumas percepções pessoais, ele joga para debaixo do tapete. Ele acha que ele é um ser invulnerável.
Porque se ele mostrar sua fragilidade, ele se equipara ao sexo feminino na sociedade. Então ele é tido como um feminino. E ele não quer, ele é um super-herói. Só que ele vê que quando ele já está sucumbindo, ele vai procurar ajuda. E às vezes ele chega tarde demais. Por quê? Passou o tempo, às vezes uma doença incurável, aí eu estou falando de câncer, uma doença crônica já em estágio terminal, como uma insuficiência renal crônica, uma insuficiência hepática e etc. Uma doença neurológica, uma depressão e etc. Então as mulheres estão vivendo mais do que os homens. Por isso que eu acho muito relevante as mulheres que aqui estão levarem essas informações para casa. Porque às vezes tem um marido, tem um filho, tem um tio, tem um pai, tem um sobrinho. E elas são as pulverizadoras das informações. Nós, homens, somos mais contidos. Eu estava subindo aqui momentos atrás, e aí vocês estavam entrando aqui, aí eu subi por aqui. Aí, lógico, em tom de brincadeira, um colega da audiência falou assim: eu não vou sentar tão perto, não, porque vai que tem um sorteio de um toque, e aí eu vou ter que fazer o toque. Né? Parece uma brincadeira, lógico que é uma brincadeira, e evidentemente vocês já sabem que eu não vou falar nada de próximo, não trouxe nem luva para assustar ninguém, brincadeiras à parte, mas porque o conceito da genitalização. O conceito da genitalização. Nós não somos só próstata, nós somos muito mais do que isso. E isso está relacionado com o nosso comportamento. Então, se é comportamental, observe que 80% do risco é o homem. É devido aos seus comportamentos de risco. Eles são mais agressivos no volante, eles têm mais porte de arma, portanto, ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo é mais nos homens. Tem mais gênero masculino reclusos em presídios do que mulheres e etc, etc. Trabalhos, o homem tem 2 vezes mais trauma crânioencefálico no trânsito do que as mulheres, porque às vezes ele não usa capacete ou está em alta velocidade. Os homens têm 12 vezes mais acidente de trabalho do que as mulheres. 94% dos acidentes de trabalho com vítima fatal é em homens do que nas mulheres. Talvez devido ao próprio trabalho, pode ser de risco, mas às vezes ele se restringe a usar equipamento de proteção individual, e etc, etc. Então esses dados também são assustadores. E nós estamos levantando a bandeira do câncer de próstata no Novembro Azul, onde nós temos que falar de saúde de forma bem aprofundada para nós tomarmos ações. Não é só escutar, sair daqui para cá e ir embora para casa, senão não tem sentido nós estarmos aqui, não tem sentido eu ter preparado tudo isso, se isso de fato não tocar no coração de cada um. Olha, eu quero mudar, eu estou aí sedentário, estou obeso, estou com a minha circunferência abdominal maior do que 94 centímetros. Opa, vamos comprar fita métrica, vamos chegar em casa e já medir. É verdade, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, pré-diabetes, diabetes, lipidemia. Quem não tem circunferência da coxa de 62 centímetros está perdendo massa magra. Não consegue daqui a pouco levantar de uma cadeira. Isso é saúde, não é só próstata. Pois bem, então, os comportamentos dos homens, os estudos mostram, fumam mais, bebem mais, comem menos frutas, menos verduras do que as mulheres, se expõem mais aos riscos, não se cuidam, não usam protetor solar. Não, isso é coisa do outro sexo. Né? Não usam um boné, um chapéu. Nós estamos aqui, 90% de incidência, 90 graus quase de incidência dos raios solares. Estamos na linha do Equador, acima da linha do Equador. Então, nós sofremos com a nossa pele câncer de pele, envelhecimento precoce da pele. Isso é ruim. E aí, como eu já falei, o homem negligencia os seus sintomas. Ah, eu estou com uma dor abdominal, eu estou com um pequeno sangramento na urina, no intestino, tossi sangue, saiu sangue pelo nariz. Não, isso vai passar. E vai empurrando os sintomas para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. Aí um belo dia, ele chega, vai olhar debaixo do tapete, tem um jacaré, um dinossauro aqui embaixo. Maneira de dizer, evidentemente. Foi acumulando sujeira, acumulando suas dores, suas mazelas. Quando olha, até ele tem medo de encarar o negócio. Aí vai procurar ajuda. Aí, às vezes, já impacta a família, perda do emprego, envolve outras famílias, custo financeiro e etc, etc. Acaba impactando, parou de trabalhar, foi se tratar, envolve outras famílias, atestado e etc. E assim começa a via sacra.
Os homens, para vocês terem uma ideia, a gente falou que vive em torno de 7 anos a menos do que as mulheres no nosso país. Só que, isso a gente está falando, expectativa de vida. Agora, a expectativa de saúde é 10 a 11 anos a menos. Então, se o homem no nosso país está morrendo com 72 anos, em torno de 61, 60 anos de idade, esse homem já perdeu a qualidade de saúde dele. Às vezes está numa bengala, está numa muleta, está com fratura, está indo, fazendo fisioterapia, internando, saindo do hospital, e etc, etc. Aí ele fica 10 anos sem qualidade de vida e morre aos 72. Então, por que eu quero viver muito se eu perdi minha saúde já com 60? É isso que a gente está querendo fazer aqui, é um chacoalhão para ver se a gente muda os nossos comportamentos e que esses conceitos que eu trouxe aqui de forma bem tranquila e palatável sirva de exemplo para que nós possamos mudar. Existe um conceito que diz o seguinte: nós temos, os conceitos do discipulado. Primeiro é a escuta, é o que nós estamos fazendo aqui. Um está falando, a maioria está escutando. Depois, a gente reflete sobre o que está falando. Depois, a gente medita, a gente vai mais profundo. Será que isso faz sentido? Porque aí eu vou incorporar isso, pô, parece ser legal. Depois eu vou tomar uma ação com relação a isso. Então, nós estamos falando de Novembro Azul há 20 anos que eu estou aqui sendo convidado, às vezes, para mídias televisivas, jornais, entrevistas, etc., palestras, só para falar sobre o câncer de próstata. E eu tenho negado a ir, porque eu acho que isso não acrescenta mais. Nós temos que sair desse arrazoado. Nós o escutamos, e vocês, a partir de amanhã, quando lerem isso, espero que lembrem de mim. O mês de conscientização da saúde da próstata, sobre a doença, sobre o câncer de próstata. Conscientização sobre o câncer de próstata. Eu refuto isso. Isso não é uma verdade. Primeiro que a pessoa não está nem sensibilizada. Quanto mais consciente de que aquilo mata, ou de que ele tem próstata, ou que ele sabe como é que cuida. Olha a profundeza, até a nomenclatura não é adequada. Nós estamos aqui fazendo o quê? Uma sensibilização da saúde. Para que eu tenha um entendimento. Opa, eu sou realmente muito mais do que isso. Isso aí faz sentido para mim. Eu sou essa pessoa aí que ele está falando. Eu quero mudar os meus comportamentos. Realmente eu não sou só próstata. Então, essa conscientização é essa questão que eu falei. A gente escuta, a gente reflete, medita e toma ação. Aí eu posso falar em conscientização. Agora, nós somos aqui privilegiados. Por quê? Temos uma pessoa, além do tempo, que está pensando em todos nós para elevarmos o nosso nível de saúde, de vibração energética e tudo mais, para ser contagiado com esses conceitos, para a gente ser melhor. Simplesmente isso. Sermos melhores. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vivermos mais, com qualidade. E é só a próstata? É só a próstata que vai fazer eu performar mais na minha empresa? Não é uma verdade isso. Absolutamente não é. Outro conceito que choca, e eu trouxe isso aqui para nós conversarmos, nós estamos hoje com 20% a menos de hormônio testosterona, hormônio masculino, do que na mesma idade que nós temos hoje, do que os nossos pais. 25% a menos de testosterona na mesma idade do que os nossos pais à época deles. O que está acontecendo? 50% de queda dos espermatozoides. Desde a década de 70, tem uns estudos aqui mostrando. Desde 73, a capacidade de 50% da contagem dos espermatozoides dos homens diminuíram. E quais são as causas? Fatores interferentes externos. Hoje os homens, por exemplo, quem tem laptop, coloca o laptop em cima, o calor interfere na dinâmica do testículo. Isso ninguém fala. Pode aquecer, diminuir, esse homem pode tornar-se infértil. Nós temos hoje plásticos que estão alterando a fertilidade não só dos homens, mas das meninas também. Nós temos hoje a poluição, os alimentos com condimentos, colocando os conservantes, isso interfere no metabolismo das nossas células primordiais do testículo. Isso ninguém fala. Quantos aqui que não têm filho e querem ter filho, que são jovens? Estou vendo que estão muitos jovens aqui. Olha lá.
Isso aqui é para os jovens. E às vezes, esses jovens que estão na audiência, eles estão aqui para enriquecerem da próstata, mas isso aqui é importante para eles. Outros que já têm prole, tudo bem, prole feita. Mas e os jovens que aqui estão? É só próstata? Às vezes não está nem na idade deles da próstata. É importante conhecimento? Excelente. Mas isso aqui às vezes faz mais sentido. Então nós temos uma coisa muito interessante, que é um tripé, que chama cortisol, sono e testosterona. O cortisol é um hormônio do estresse. Se eu não durmo adequadamente, eu impacto nesse hormônio, elevando-o na minha corrente sanguínea. Consequentemente, eu diminuo a minha testosterona. Nossa, então eu não estou dormindo tão bem. Realmente eu ando meio irritado. Qual que é a queixa quando o homem não está com a sua testosterona adequada? Ele fica irritado, pode ter queda de cabelo, diminuição da massa magra, diminuição da libido, diminuição da força, da sua capacidade de agir. Ele fica assim, né? Eu brinco o seguinte, de um samurai, ele torna-se um ursinho de pelúcia. E às vezes a gente fica gozando esse homem. Ou às vezes a gente não se conhece, às vezes é queda de hormônio, mas simplesmente pelo fato de não estar dormindo bem. Então eu estou aumentando. Quem dorme menos do que 7 horas por noite, o ideal é de 7 a 9. Por isso todo mundo fala a média de 8, é o ideal. Mas se eu tenho uma privação do sono de 3 a 4 horas, eu já posso impactar na minha produção de testosterona. Ela diminui. Consequentemente, isso impacta em muito, inclusive a minha performance no trabalho, sem eu saber, porque eu não estou dormindo bem. E aí o que acontece? Eu vou no médico ou eu vou tomar um remédio e acha que está melhorando, está tapando o sol com a peneira. Não está melhorando, está tendo outros distúrbios. Hoje, o sono, a falta do tempo de qualidade do sono, a Organização Mundial da Saúde falta pouco para chancelar que isso é um dos fatores de risco para quaisquer cânceres. A falta do sono adequado. Isso é saúde, não é só próstata. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim? Tá interessante? Posso continuar? Pode? Ou quer falar só de próstata? Estão entendendo agora? Vamos lá, então. Então, o que acontece? A interação entre o cortisol, que vocês agora sabem que é o hormônio do estresse, não é só adrenalina. Se de repente entrar um leão aqui dentro, a adrenalina nossa vai às alturas, nós vamos ter que ter uma rota de fuga. Isso é adrenalina. Mas se isso, a adrenalina uma hora vai abaixar, e se eu ficar pensando nisso, a adrenalina pode não subir, mas o cortisol fica elevado, porque isso é questão do meu pensamento também. 80% das nossas ações, do que a gente está vivenciando hoje, é de cunho psicoemocional. Então, por isso que eu acho que discutir saúde do homem só no arrazoado, a gente cai na materialidade, só no físico, e ainda sendo mais ainda com a visão de cone só próstata. Não é isso. Não podemos restringir a genitalização do Novembro Azul. Nós temos que ir além. Nós somos muito mais do que esse vaso carnal. Nós somos energia, nós somos espírito, nós somos metabólicos. Quando a gente começa a entender isso, a gente transcende esses conceitos. No fundo, a gente quer o quê? A gente já falou. Viver mais e com qualidade, desfrutar enquanto nós estamos aqui nesse planeta. Essa oportunidade de evoluirmos, deixarmos um legado. E é isso. Então, se eu tenho um cortisol aumentado, a minha testosterona vai cair, como eu falei. Então, isso é devido a uma restrição do sono. É um exemplo que eu aqui dei. Se eu começo a regularizar o meu sono, muito provavelmente o meu cortisol se regulariza, a minha testosterona aumenta. Natural. Agora eu quero falar algumas coisinhas sobre biohacking. Isso é um termo, não tem uma palavra em português, mas eu vou explicar o que é isso. Bio seria vida e hacking seria como se fosse uma turbinada, bem grosseiramente falando. Mas são aplicações objetivas, práticas, que turbinam o meu corpo de forma natural. Eu não preciso ficar tomando, entre aspas, medicações, drogas e etc., para eu aparentar que eu sou algo que na essência eu não sou. A pessoa vai sofrer. Uma hora essa máscara vai cair. Então aqui,
é baseada, então, o biohacking, aplicação pragmática e baseada em dados da ciência para otimizar a minha mente, o meu corpo, o meu metabolismo, de forma natural. E é quantificado para atingir, hoje já se fala que no futuro, não muito longínquo, as crianças que nasceram nos anos 2020, 2025, agora, vão durar no mínimo 100 anos. No mínimo 100 anos. Verdade? Sim, no final da nossa apresentação, eu vou apresentar umas regiões no mundo que chamam Blue Zones, onde a média dessas pessoas já são 100 anos. Então, como que isso vai acontecer? Por exemplo, esse aqui, depois se vocês quiserem tirar uma foto, só para vocês saberem o nome, o Brian Johnson é um dos homens hoje que ele quer regredir da idade. Vocês já viram falar nele? Já? O Brian? Ah, vocês têm um Brian aí, é? Oh, que legal. É ele, então? É aí, Brian, parabéns. Ele está se espelhando no Brian também. Então, o que que acontece? Ele está buscando atingir os seus 18 anos de idade. Isso é factível. Vocês estão diante de uma pessoa aqui que está... Eu fiz 2 estudos comigo mesmo. Num marco, eu tenho 10 anos a menos do que minha idade cronológica. A minha idade biológica está 10 anos a menos. Em um outro, eu tenho 11 anos mais novo. Então, é isso que ele também está buscando. E tudo de forma natural, não artificial. Isso é possível. Sono, dieta, o entorno, bloqueio de situações negativas, saber lidar com pressão, ler coisas boas, ouvir coisas boas, tudo isso interfere. Ser grato, ter a questão de um propósito, espiritualidade, meditação, frio, tomar banho de frio, vamos falar sobre isso. Várias coisas. Eu pratico isso. Então, mas isso é uma construção. Isso não é da noite para o dia, qual que é o elixir da juventude? Vou tomar a pílula aí. Não é assim. É muito fácil falar isso. E não é assim, é uma construção. Por isso que eu falei, eu estou plantando uma sementinha hoje, que eu espero que isso reverbere no futuro. E o futuro já é depois que eu saio daqui. Não é para o ano que vem, que é daqui 2 meses, daqui 40 dias. Só o ano que vem que eu vou pensar nisso. Não, está perdendo tempo. É amanhã. Eu vou deixar aqui as regrinhas. E esse outro também, que é o Winvoll, que é o Iceman, que é o homem de gelo. Já correu uma meia maratona descalço no Ártico, ele mergulha no gelo. É um homem também que é estudado pela ciência atualmente, com um metabolismo incrível do ponto de vista das suas células e etc. Isso é a realidade. Eu estou falando aqui os extremos de situações, mas isso a gente pode aplicar dentro da nossa realidade cotidiana. E como que a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui várias coisas. Eu falei para vocês que essa palestra ia ser prática, e eu quero que vocês saiam daqui com conceitos para vocês utilizarem. Não é falar de próstata, de idade, de toque, de quantos minutos que demora, qual é a incidência. Não que não seja importante, mas eu acho que isso não seja prático para vocês. E está aqui. Eu tenho que saber os meus dados. É a mesma coisa, se eu estou trabalhando no meu setor, eu tenho que repor as peças. Eu vou falar coisa aqui que pode ser a realidade de vocês. Eu estou trabalhando aqui nesse departamento. Eu tenho 5 parafusos que saem todo dia. Eu vou repor só um? Está errado. Eu tenho que repor de 5 ou um pouquinho mais. Né? Então, essa reposição ela tem que ser continuada. É a mesma coisa com a nossa saúde. Se eu sei os meus valores, eu tenho um norte para onde trabalhar. Como é que está a minha pressão? Como é que está o valor da minha glicemia? Como é que está o valor do meu PSA da próstata? Estou na idade de coletar o PSA? Eu tenho 40, 45 anos para começar a dosar o meu PSA da próstata? Então, já estamos, aos poucos eu vou dando os spoilers da próstata, para quem veio só para a próstata. Mas como é que está meu colesterol, triglicérides? Como é que está minha bioimpedância, minha massa magra, minha circunferência abdominal? Tudo isso são métricas simples. Check-up uma vez por ano, 2 vezes por ano. Excelente. Quem tem doenças crônicas a cada 3 meses, é o que se recomenda, mas homens jovens, como todos estamos aqui nessa sala, uma vez por ano.
é o suficiente, mas eu tenho que saber a minha métrica. Mesma coisa, eu vou andar de carro, estou com o meu carro, minha moto, o ponteiro tá mostrando ali, eu tenho que abastecer o carro, eu tenho que calibrar o pneu, eu tenho que lavar o carro. São métricas. Agora, se eu não tenho isso, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Não tem sentido, então. Então, eu tenho que saber as minhas métricas. Consequentemente, os meus hormônios. Acabo dosando os hormônios para serem otimizados quando necessário. Sono de qualidade, nós já falamos. Nutrição anti-inflamatória, eu sempre brinco, é o descascar mais, desembrulhar menos. Com esse conceito, a gente já mata tudo. Descascar mais, desembrulhar menos. Comer menos enlatados, tentar comer de forma nutritiva, sem as junk food, comida porcaria. Tudo, entre aspas, a maioria das comidas fáceis, em tese, não são nutritivas. Em tese, não são nutritivas. Aquilo que a gente vai ali, abre, já, em tese não é legal para o corpo. Posso, uma vez ou outra, mas continuadamente, o corpo uma hora paga o preço. Exercícios estratégicos, uns falam 150 minutos por semana. Exercícios de alta intensidade, não tenho tempo de ir para academia, não tenho tempo. Você tem que procurar um tempo. Tem que procurar um tempo. Um tempo de qualidade para você. A gente doa demais aos outros e esquece de si mesmo. Isso é uma das mazelas dos homens. Isso realmente é triste. Ele não tem tempo depois para brincar com o filho de final de semana. Fica nas telas digitais, estimulando dopamina, vendo pornografia. Isso não leva a lugar nenhum. A pornografia destrói relacionamentos, destrói a sua testosterona, destrói o seu casamento. E aí depois quer procurar um remédio para a solução do problema. O problema está nas suas mãos. Isso é muito triste. Gestão do estresse. Eu sei que existem muitas técnicas, muitas maneiras. Eu só estou falando que isso aqui, hoje, está de fácil obtenção de informações através do YouTube, através até de redes sociais. Seguem pessoas com qualidade, pessoas que vocês gostam, que se afeiçoam, que falam a mesma linguagem. Eu espero estar falando a linguagem para vocês absorverem esses conhecimentos lá nas nossas redes sociais. Exposição, a gente fala hormética, a gente vai colocando o corpo, às vezes, à prova. Começa a tomar um banho gelado, só no finalzinho, ou um banho no começo, daqui a pouco eu estou tomando um banho gelado o tempo todo. Tudo bem, nós estamos num clima que favorece isso, né? Daqui a pouco eu estou mergulhando numa banheira gelada, isso também tem estudos mostrando os benefícios disso. Não posso esquecer de tomar um banho de sol adequadamente, não tenho tempo durante a semana, sim, mas às vezes no final de semana, com a família, um tempo de qualidade. É isso que a gente tem que buscar. Monitoramento contínuo. Então não adianta eu monitorizar agora e esquecer tudo, eu caio no marco zero de novo. Então isso tem que ser, com frequência, procurar uma pessoa séria para cuidar da gente. Como eu disse a vocês, da questão da maratona, eu tenho pessoas que me cercam, porque eu não tenho todo o conhecimento. Ninguém nós temos todos os conhecimentos. Vocês entendem de uma área que eu não entendo nada. E eu procuro os préstimos de vocês, e vice-versa. E todos nós aqui temos, às vezes, procurar préstimos de outras pessoas, né? Outros tipos de conhecimentos. Então, isso não é envergonhado. A gente está fazendo algo para nós crescermos, ascendermos. Eu falo que nós temos que ter a elevação, a transcendência desse mundo transitório que nós estamos vivendo. É isso que a gente tem que ser, melhor a cada dia. Agora tem gente que está numa ascensão, depois você decai. E aí entra no poço, no mar sem saída. Né? Então, os estudos demonstram que níveis... desculpa. Aqui hoje, eu citei o hormônio ali atrás. Foi-se o tempo de hormônio injetável, hormônio de cremezinho. Hoje tem implantes pequenininhos de pellets que a gente acaba colocando aqui na região supraglútea, aqui na região das costas do homem, quando há indicação. São hormônios que duram de 3 a 6 meses. Né? Não fica fazendo picos e vales para o homem ficar tomando hormônio toda semana, ou todo mês, ou a cada 3 meses. É um hormônio que ele tem o pico, ele se estabiliza, depois ele desce. E o homem que precisa de reposição hormonal, esse é o melhor tratamento hoje em dia, com 95% de adesão e resultados incríveis, né? E aí você acaba falando, a gente tem que saber, know your numbers, saiba os seus números. Repito,
o número da pressão arterial, da sua glicemia, do seu colesterol, da sua testosterona, do seu PSA. Ah, eu não sei de cor, não tem problema, está salvo no seu celular. Você colocou ali um PDF, você tem um exame impresso em casa. Isso é importante, é relevante a gente ter esses conceitos. E a mesma coisa aqui com os hormônios, né? Quem aqui quer ficar longevo e, acima de tudo, saudável? Não adianta envelhecer sem qualidade de vida. Quem quer levantar a mão? 90%. Ainda faltou gente aqui. Não querem? Sim ou não? De novo, a última chance. Ah, todo mundo. Até eu estou aqui com a mão levantada. Mas é lógico. Envelhecer com qualidade. Uma hora nós vamos perder a qualidade das nossas vidas. Indiscutivelmente. A gente já não teve exemplos dentro de casa, a gente já viu algumas outras pessoas próximas a nós. Mas o ideal seria que nós perdêssemos a nossa qualidade de vida quase próximo ao tempo que nós fomos passar para outro plano. De fato, a gente não sabe isso, mas qual que é, então, o artifício? Prolongar essa qualidade de vida o máximo possível, através desses biohackings. E eu coloquei aqui a longevidade masculina. Protocolo baseado nas evidências para adicionar de 10 a 20 anos na sua vida de forma saudável. 10 a 20 anos? Sim, eu não falei que os homens estão sucumbindo já com 60 e morrendo com 72, mais ou menos? Só aí já dá 10 ou 12 anos. Se eu incorporo esses quesitos aqui, simples, que dá para fazer, eu já estou ganhando 10 anos a mais na minha vida. Não é expectativa só de vida, é expectativa de saúde. É isso que manda. Então, olha aqui. Ter a minha otimização dos hormônios, como nós já citamos, é quase tudo igual. Do biohacking lá de trás que eu falei, do mente, corpo e metabolismo. Sono, nutrição anti-inflamatória, exercícios, gestão do estresse, monitoramento contínuo com profissionais da área. Se eu tenho que procurar um nutricionista, se eu tenho que procurar um médico urologista, o que também mexe com longevidade humana, se eu tenho que ir com o meu cardiologista, com o médico do meu intestino, mesma coisa. Eu procuro esses recursos para eu ter uma qualidade de vida melhor. Fiz o meu check-up e tudo mais, opa, vou manter aqui. E quem que é o médico que dá ali? É igual aquele mecânico que dá aquele combate inicial do carro, né? Opa, aqui você vai precisar de uma retífica, você vai precisar de outra coisa, não é comigo, e etc, etc. Né? Ah, funilaria com outra pessoa é a mesma coisa, é igual a casa, tem a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte do telhado, a parte da alvenaria, né? Os eletrodomésticos, é a mesma coisa o nosso corpo, não é tudo igual. Por isso que nós, quando estamos diante de, eu particularmente, exerço assim a medicina, nós não podemos tratar todo mundo igual, porque todo mundo é diferente. Todo mundo tem as suas peculiaridades, as suas individualidades. Então, evidentemente que o tratamento é personalizado. Como é que, olha, eu sou sedentário, eu não posso chegar para você e falar que tem que correr 150 minutos por semana. Você tem que correr uma maratona o ano que vem. Isso não, a pessoa sucumbe, a pessoa vai morrer. Não está preparada, as articulações, está com sobrepeso, não está nutrido. Como é que faz? Então, é um contexto, é um plantio. Aí que está a questão do invisível. A gente está dando ênfase na parte da visibilidade, ou às vezes do órgão, falando da próstata. Só de um órgão material. Só que tem muitas coisas invisíveis acontecendo. São as reações químicas, o que eu estou pensando, como é que estão os meus sentimentos. Isso é invisível. Só que isso tem grande relevância dentro do nosso corpo, inclusive para desenvolver um câncer. Hoje, à luz da medicina da longevidade, do estilo de vida, da medicina do novo paradigma, tem várias nomenclaturas, fala-se que, por exemplo, os cânceres, nós somos 30% genético e 70% dos nossos comportamentos. Então a pessoa, não, isso aí é porque era de família mesmo, aconteceu. Isso é muito simples. Não podemos ter esses conceitos. Nós somos 70% mais do que a nossa genética. Então, isso está também relacionado com os nossos sentimentos, mágoas profundas, rancores, não ressignificação, não perdão.
É assim que nós, que entendemos a medicina da longevidade e do estilo de vida, nos deparamos com uma pessoa quando tem câncer. Se no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você for abstrair as informações dessa pessoa, essa pessoa vem sofrendo há anos da esfera psicoemocional e às vezes querendo culpar, querendo justificar suas angústias sempre em uma outra pessoa. Ela vai dar nome aos bois. Alguém conhece essa situação? Sim ou não? Pois é. A medicina tradicional vai lá, quer só tirar, quer só dar, eu brinco, né? A quimioterapia, a radioterapia, e às vezes esquece de que por trás desse corpo físico tem um ser que tem sentimento, tem espírito, tem energia, tem a parte emocional. E isso não é cuidado. Vamos lá. Aqui é um gráfico muito interessante que mostra que nós podemos evitar as nossas doenças. Eu falei que nós somos mais comportamentos e mais emocional do que até a genética, que nós falamos aí, 30% é genética, 70% somos os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Então, olha que interessante aqui. Esse aqui é um gráfico que mostra que nós. Isso aqui é um gráfico que mostra os fatores que contribuem para o declínio da expectativa de vida nos Estados Unidos. Como ele é um país continental tal como o nosso, e nós ainda temos, às vezes, carência de dados tão robustos como os americanos, eu trouxe esse aqui de primeira mão para vocês. Aqui mostra que o uso de drogas, a falta de atividade física, acidentes, agressões, esse é o líder dos homens viverem mais do que as mulheres. Não só na América, como também aqui. A drogadição, o álcool, os vícios de uma maneira geral, estão matando mais os homens. E uma outra coisa é que nós temos a barreira cultural. O homem, como nós falamos, ele acha que ele é um super-herói, ele é um ser invulnerável, ele tem os conceitos de que ele é um ser forte, viril e que nunca vai ter nenhum contratempo na sua vida. Então ele fala assim: não, se não está quebrado, para que eu vou mexer? Então nós temos que fazer o quê? Uma otimização contínua. Se nós fazemos isso com o nosso carro, com a nossa moto, com a nossa bicicleta, com uma máquina do trabalho, eu regulo, eu coloco o óleo, eu alinho essa máquina, eu reseto o meu computador, por que eu não posso otimizar continuamente essa estrutura magnífica chamada corpo humano? E eu espero que ela fale para eu ir atrás. Olha que incongruência uma coisa dessa. Não tem sentido. E aí, ir ao médico é sinônimo de fraqueza. Tanto que está arriscado aqui. Não sei nem se vocês estão lendo. Mas isso é prevenção, é força. É inteligência. Lógico que é inteligência e é força eu tentar vencer essa barreira para ir atrás. Por quê? Porque eu quero viver mais. A gente tem que pensar que existe um ciclo, que é um tripé, que é o nosso gatilho, que é os nossos hábitos, que é a nossa recompensa. Quando a gente tem isso na cabeça, olha, eu estou me cuidando, por quê? Porque eu quero ver a formatura do meu filho. Então eu preciso ter um hábito diferente, porque a minha recompensa está lá na frente. Não, eu vou começar hoje a tomar uma atitude de fazer uma atividade física, por quê? Porque eu quero correr os meus primeiros 5 quilômetros, a minha recompensa. Eu quero cuidar bem da minha saúde hoje, porque eu quero estar mais magro, mais bonito, mais esbelto, porque eu quero caber na minha roupa, para ter o meu casamento feliz lá na frente. É a recompensa, eu tenho que pensar lá na frente. As pessoas só estão vivendo o imediatismo e sucumbindo. Isso está errado. Os sintomas são normais da idade. Não, isso aqui faz parte da minha idade. Eu já estou com 60 anos, 70 anos, faz parte. Isso é muito arrazoado, porque foi ensinado assim. Mas não é certo. Nós estamos falando que tem pessoas vivendo 100 anos. Você poderia estar vivendo mais 30, meu jovem. 70 anos você está jovem. Você pode viver mais 30, segundo os estudos que eu estou mostrando aqui, os estudos de longevidade humana estão falando que nós vamos viver até 150 anos, com qualidade. E aí a pessoa, não, com 70 é da idade. Não é. Sintomas são sinais de alerta. Aí o que a pessoa faz? Vocês vão dar risada agora. O carro está mostrando uma luzinha, está piscando no painel do carro. Está piscando. Está acontecendo alguma coisa. Não é a gasolina, mas está piscando ali. Piscando, piscando. Aí o que normalmente a pessoa faz?
Tá piscando, vai procurar o que está acontecendo. É o carro. Eu vivo desse carro, eu sou Uber, eu preciso levar a minha família para o meu trabalho, eu preciso desse carro. Perfeito. Agora tem gente que faz o seguinte: tá piscando a luz, ele vai lá e tira o fusível para não ver a luz piscar. Já riram, não é verdade? Mas é isso que os homens estão fazendo. É o alerta. O corpo está dando alerta. Opa, estou dando alerta, eu vou procurar o que está acontecendo. Aí ele pega e fala assim: não, eu vou desligar, desconectar, eu vou tomar um remédio para parar isso. Eu estou remediando, eu estou tirando lá o fusível para não ver a luz piscar. Eu não estou indo atrás do sinal. É um sinal de alerta que o corpo está dando. Quanto mais cedo, mais chance eu tenho de resolver um problema. Quanto mais tarde, estou com a cara no dente. Está doendo, está mordendo, está não sei o quê. Não vai. Chega lá, tem que tirar o dente. Se eu fosse precoce, era um curativo, era uma obturação, era alguma coisa. E as coisas vão passando. Testosterona, isso aí é muita vaidade. Não. O hormônio está relacionado com o nosso metabolismo. Há uma teia de aranha, uma integração hormonal. O hormônio da tireoide, nós falamos do hormônio do cortisol, testosterona, vitaminas e etc, etc. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Sim? Vocês estão acordados ou posso continuar? Quem tiver depois dormindo, você dá uma cutucada e fala assim: ih, cara, acorda aí. Vamos lá. Tudo bem? Hã? Mas não fala que fui eu que falei, viu? Senão vão ficar chateado comigo, quem acordou. Vamos lá. Então, nós temos hoje 50% menos de probabilidade dos homens de procurar os médicos. A cada 2 homens aqui nessa sala, apenas um está procurando médico. Isso é estatístico, não sou eu que estou adivinhando. Não tem bola de cristal, é estatística que me fala isso. A cada consulta com médico ginecologista no sistema público de saúde, a cada 8 consultas com ginecologista no sistema público de saúde gera uma consulta com urologista no sistema público de saúde. Mostrando que os homens continuam padecendo, eles não vão atrás. Não é só questão de próstata. O urologista não é só médico da próstata. Tudo bem, ele cuida de outras coisas. Mas procura um médico que vê você com a visão do todo. Medo do diagnóstico. Se eu não souber, não existe. É o que eu estou falando, está colocando debaixo do tapete. Ele está tirando o fusível para não ver o alerta do painel do carro. Toma um remedinho, vai escondendo, esconde que sangrou, esconde que está impotente, aí fica reprimido, aí a mulher cobra, aí ele fica todo sem jeito, aí dá briga. Não, eu estou com um problema, eu não sei o que está acontecendo. Não era assim. A maioria das vezes a mulher acolhe. Por quê? Porque ela procura informação, ela compartilha, ela vai atrás nas redes sociais. Ela não fala que é o marido, que é o parceiro, que é o companheiro, mas ela especula no bom sentido. Mas às vezes nem o homem aceita isso, nem da pessoa que ele ama. E a mulher está tendo que cuidar dela, de todo um contexto e do marmanjão que ela está fazendo de tudo porque ela ama. Então não adianta esse discurso: eu amo a minha esposa, eu morro pela minha família, eu morro pelo meu filho, eu morro por todo mundo. Ninguém quer que você morra, jovem. Todo mundo quer que você viva. Você tem que viver pela sua família, viver pela sua esposa, viver pelo seu trabalho, viver, mas viver com qualidade. E você está vivendo para a sua saúde, vivendo para você está exercendo o auto-amor, a auto-reflexão. O que eu posso fazer hoje para ser melhor? Não está fazendo. Não está fazendo. Porque os dados estão mostrando que não estão fazendo. E isso é triste. Eu sei que vocês são pessoas diferenciadas e que não agem assim. Ou se estão agindo, vão fazer a reflexão. Poxa, isso tocou profundamente. Eu estava indo nesse caminho. Então a gente quer dar a vida para o outro, mas ninguém quer que você dê a sua vida para ninguém. A gente quer que você fique aqui, todo mundo quer desfrutar o máximo possível, viver bem, feliz, até Deus assim permitir. Mas vamos viver com qualidade, feliz. Mas eu tenho que me doar, eu também tenho que ceder. Eu tenho que, às vezes, recuar para avançar 2 casinhas para frente. Com mais solidez, bem, esbelto, feliz, harmônico e tranquilo, para caminhar todo mundo junto. Isso melhora no meu trabalho, melhora na minha família. Eu ascendo socialmente com vários motivos. Na minha comunidade social, religiosa, não importa.
Está fazendo sentido ou não? Sim? Legal? Então, a frase que vocês já escutaram eu falar. O Novembro Azul não é só próstata. É sobre reescrever a narrativa da saúde masculina. É sobre estar presente para quem você ama. Não é nenhum nariz empinado falar que eu me amo. Primeiro é o auto-amor, sim, para depois eu expressar o que há de mais belo em mim para o próximo. Profundo isso. E de fato é. E de fato é. Então, às vezes a gente fala, não, eu te amo, eu te quero bem, isso aqui. Mas você está um maltrapilho do ponto de vista fraturado emocionalmente, fraturado na sua saúde, e você ainda quer cuidar de mim? Mas você não tem moral para fazer isso. Não tem moral para falar para fazer exercício físico, você não faz. Para melhorar a dieta, que você não faz. Você está tratando todo mundo rispidamente porque você não procurou, às vezes você está com problema hormonal. É mesmo, né? A carapuça serve para essa pessoa, mas não é de forma intempestiva, às vezes até agressiva, não. Às vezes, se a gente é próximo de uma pessoa, ou se nós estamos passando por isso, procurar ajuda. Se você está vivenciando isso com um amigo que você trabalha junto, no seu setor, etc., você agora está rico de informações. Você tem substrato para chegar e ajudar, não só você mesmo, mas também o outro. Então, o que fazer? Vamos lá, ser prático. Eu falei que eu quero que vocês saiam aqui com praticidade. Hoje, agende um check-up. Não é quando der tempo. Mas no dia que tiver tempo, eu vou fazer. Você nunca vai fazer. Não rodou a chave, não caiu a ficha para você. Não caiu. As pessoas, os homens, às vezes, enchem o tórax e a boca. Eu nunca fui ao médico. Eu nunca tomei uma injeção. Eu nunca fiquei internado. Que bonito, né? Ele é um homem de ferro, ele é o Superman, ele é o Homem-Aranha, é o Capitão América, né? Ou ele é um Chico Bento, né? Que nunca cuidou da saúde mesmo. E está um maltrapilho emocionalmente, metabolicamente, espiritualmente, escondendo isso com muito vigor, falando categoricamente. Às vezes está falando assim para esconder suas fragilidades. Não tem como. Você pegar um carro na concessionária, 0 quilômetros, tirar da concessionária, que seja carro a combustão ou elétrico, e nunca mais fazer ou colocar combustível, ou colocar na tomada para carregar, ou fazer uma mecânica do carro. Você tirou da concessionária e anda o resto da vida. Será que esse carro vai durar tanto assim? Sem lavar, sem fazer check-up, sem calibrar os pneus. Não tem condições. Não existe. Então, isso é furado. Não tem como sair e acreditar nesse tipo de discurso. Baixe um aplicativo sobre o sono. Eu estou com dificuldade de sono. Faz o seguinte: hoje todo mundo tem um telefone que é simples, baixar um aplicativo gratuito sobre sono. Às vezes tem aquelas musiquinhas, eles têm a maneira de você ficar fazendo exercícios para você ter a indução do seu sono mais rápido. É um exercício, né? Comprometa-se com 7 a 8 horas de sono toda noite. Ah, eu não consigo. Tudo bem. Tente mudar gradativamente. Como que eu faço isso para ter um sono de qualidade? Tire as telas digitais no mínimo 2 horas antes. Deixe o quarto todo apagado. Temperatura mais fria do que o habitual no começo. Não coloque uma televisão do tamanho dessa tela aqui dentro do seu quarto. Essa luz vai ativar a sua glândula pineal, você vai ter distúrbios hormonais, seu corpo vai achar que é dia. Até isso começar a ter a, uma mudança de que está à noite, você já passou 3 horas, já está tarde, já vai dormir de madrugada, isso é ruim. Aí acorda no outro dia cansado, parece que teve um atropelamento, um caminhão passou em cima da gente. Acorda de mau humor, não rende no trabalho, chega lá, chuta o gato, chuta o cachorro, mal-humorado no trabalho, não rende, aí cai peça, e risca coisa, faz negócio errado. Não dormiu direito. E está querendo performance. E está querendo remédio para ereção. E está querendo remédio para ficar forte. Cuida do básico. Feijão com arroz. Aqui é hoje. Faça 10 minutos de meditação. Pensa na sua vida. Meditar não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Zero religião aqui. Não estou levantando cor religiosa. Respeito todas.
e todas são bem-vindas, convergem para o mesmo sentido. Agora, meditação, o que eu posso fazer? Respira, começa a prestar atenção na sua respiração. Eu estou aqui em pé agora, falando com vocês, estou segurando esse microfone, estou tendo a consciência da minha mão no microfone, na minha mão nessa peça, estou sentindo o meu sapato. Isso é consciência. Isso é um tipo de meditação. Eu estou andando aqui, tudo que eu estou falando, eu também estou tendo que raciocinar para falar as palavras adequadas, o português adequado, um linguajar não técnico. Isso é uma maneira de meditar com os olhos abertos. Agora eu fecho os olhos, eu posso fazer isso na minha cama. Na hora que eu estou lá dormindo, antes de fazer minha oração, para quem acredita, para quem faz, para quem bate o joelho no chão, para quem não bate, não importa. É uma maneira, sim, de mudar toda a dinâmica dessa farmácia, dessa bioquímica que nós temos dentro do corpo. Isso ninguém ensina, nós temos que aquietar o coração e a mente. Isso tem uma sincronia. Eu não trouxe, não é o escopo da aula, mas vocês estão me inspirando, porque eu estou observando todo mundo atento para mim. Então, estou tendo mais inspiração aqui. Nós temos o que a gente chama hoje da ciência do coração-mente. Então, quanto mais sincronizados nós estamos, mais a gente tem um campo eletromagnético, porque nós somos energia. As pessoas acreditam no Wi-Fi, acreditam na rádio. Aqui não tem fio. Eu estou mudando isso aqui. Eu voltei, está sem fio e está funcionando. Então isso é uma energia, é o invisível que está acontecendo. Como é que eu não acredito em algo invisível? Tem que ter algo muito maior que rege tudo isso aqui, isso é indiscutível. Então é a mesma coisa. Quando nós temos esse campo, nós somos seres elétricos. Nós carregamos informações, as nossas células. Então o que eu estou pensando, a gente às vezes pensa uma coisa, fala outra e age de outra forma, porque eu não estou em sincronia. Eu quero falar, eu vou lá, vou brigar com essa pessoa, vou brigar. Chega lá, eu falo outra coisa e me desmureço e não falo nada. E eu fico remoendo isso. Ou falo para o bem ou falo para o mal. Mas isso aí nos adoece, porque eu não estou em harmonia. Então, quanto mais dissociado eu estou, mais longe eu estou do equilíbrio, mais vulnerável eu fico a tudo. Às minhas alimentações, aos meus desregramentos, seja eles ético ou não, e etc, etc. Isso é saúde. E é só próstata? Não é. Eu acho que esses conceitos é que a gente tem que trazer no Novembro Azul. Por isso que eu insisto em dizer que falar sobre próstata não está errado, não estou aqui recriminando colegas meus ou outros momentos de quem já participou, não é isso. Mas é que tem muito mais coisa para que nós possamos aprender e abstrair e mudar nossos comportamentos hoje. Por isso que eu coloquei aqui hoje. Opa, hoje. E agora esta semana. Está vendo que eu estou escalando? Eu estou fazendo algo escalonado. O que eu já posso mudar hoje? Aquilo ali. Para quem tirou foto, para quem já guardou na cabeça, não tem problema. Essa semana. Opa, eu posso fazer isso? Pô, eu vou atrás, eu nunca fiz o exame. Será que meus exames estão normais? Eu tenho uma bússola para onde eu vou caminhar. Se meus exames estão alterados, eu tenho que otimizar. Nunca dosei minha glicemia. Estou maravilhoso. Chega lá, a glicemia alteradíssima. Eu tenho um advogado, colega meu, nesse nível. Não fazia exame, não fazia, não, foi lá, 300 de glicemia dele. Nossa, será que é por isso que eu estou acordando muitas vezes à noite para urinar, bebendo muita água, não sei o quê? Diabetes descompensado. Elimine uma fonte de disruptores endócrinos. O que é isso? O que é disruptor endócrino? Que palavra que é essa? Nós somos intoxicados todos os dias. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós comemos. Quem aqui tem um cartão de crédito? Todo mundo tem um cartão de banco? Não tem? Cartão. É aquela tarjeta. Ou quem tem criança em casa, Lego. Conhece aquele Legozinho, aqueles tijolinhos de plástico? Nós comemos um cartão de crédito desse ou um Legozinho desse por ano. Alguém aqui come o cartão? Não é necessariamente assim. Eles vêm nanopartículas. Isso já foi provado, que nós estamos comendo plástico. Um cartão de crédito por ano é o que nós ingerimos, sem ver, respirando e comendo pelos alimentos, pelo ar. Já foi encontrado nanopartículas de plástico no testículo e na coronária. Para vocês terem uma ideia. Isso está relacionado com infertilidade.
A 1 quilômetro, 1.000 metros abaixo do mar, nos crustáceos, já foi encontrado crustáceos no seu trato digestório com plástico. E nós estamos comendo, quem tem oportunidade de comer camarão, frutos do mar, etc, etc, estão comendo plástico, junto com a carne deles. Então, são disruptores. Outras coisas, por exemplo, maquiagem. Não estou falando que o homem usa maquiagem, mas é um outro disruptor. Tomar água de garrafa, tem que ser garrafa que não seja de plástico. Seria o ideal, de vidro é o ideal. Né? Panelas, senão a gente vai entrar aqui em uma aula só disso. O nosso filtro de água, e assim sucessivamente. Estamos numa bacia hídrica contaminada por mercúrio, que eu tenho pego de pacientes no meu consultório com níveis de mercúrio altíssimo, vocês nem acreditam. Eu estou com uma família lá, no nível de mercúrio, para vocês terem uma ideia, é até 1 microgramas por decilitro. Eu estou com 3 membros de uma família, o pai, a mãe e a filha. O pai com 12, a mãe com 13 e a filha com 7. O normal até 1. Silencioso, vai fazer check-up, porque eu doso mercúrio nos pacientes. Né? E não são de área, são pessoas da região central da cidade. Então, assim, não trabalham em área, não são trabalhadores especialmente de garimpo e etc. Estou falando que a nossa água está contaminada, os nossos peixes estão contaminados, a ração do peixe está contaminada. Ah, não, eu só como frutas e verduras hidropônicas. Sim, mas a água para aguar eles vem de onde? Do lençol freático. O lençol freático está contaminado. Se a gente começar a pensar, a gente também não vive, a gente fica doido. Né? Mas estou falando, se eu fosse contar, isso também tem estudos, nós entramos com mais de 300 substâncias tóxicas por dia. Aí pinturas de cabelo servem para homens, para mulheres, etc, etc. O sabonete, tudo que tem cheiro de alguma forma altera a nossa celularidade. Então é produto ambiental, produto dentro de casa, o próprio perfume, menos quantidade. Mas eu estou falando efeito cumulativo. Eu não estou falando intoxicado agora. Efeito cumulativo. Essas pessoas com mercúrio de 12, 13, 7, não foi da noite para o dia. Vem efeito cumulativo. Aí eu pergunto, você dosou seu mercúrio? Às vezes a pessoa está super irritada, está tremendo, com 40 anos de idade, aí vai neurônio, não, isso é Parkinson. Faz um bocado de exame, isso é Parkinson. Não, dose o mercúrio, está com o mercúrio lá em cima. Chumbo também. Pessoas ficam com coisa de chumbo, tem pessoas que trabalham com, né, às vezes com pesca e tudo mais, fica colocando o chumbo na boca, às vezes a pessoa fica intoxicada. São coisas simples, mas isso são disruptores. Acione uma sessão de treino de força. É força. Não estou falando para correr. É força. Você pode pegar um saco de arroz em casa, ficar fazendo exercício. Não tem tempo. Põe um saco. Pega uma coisa que tem peso. Porque conforme a gente vai perdendo, a partir dos 40 anos, nós vamos perdendo massa magra. Conforme a gente perde massa magra, a gente perde a nossa resistência. E isso é ruim lá no futuro. Eu não tenho depois condições de calçar uma meia. Eu dei o exemplo aqui recente de que eu tenho um paciente que falou assim, doutor, eu tenho 7 sabonetes no meu banheiro. Aí eu disse a ele, nossa, que legal, cada dia você toma banho com um sabonete. 7 dias da semana, 7 dias, um sabonete por dia. Ele falou assim, não, doutor, se cai o sabonete, eu não consigo agachar e pegar outro. Em média, cai 2 vezes cada vez que eu tomo banho. E eu depois tenho que tomar cuidado para não pisar, para não escorregar, porque se eu ficar no chão, eu não levanto. Aí eu chamo a minha esposa. Olha para você ver o nível da coisa. Não consegue agachar para pegar o sabonete. Aí vocês imaginam, circunferência abdominal e força. Não tem força. É simples, isso é qualidade de vida. Aí adianta a gente ficar, não, vou viver até os 72 anos. Em média, nós vamos viver mais, mas em média. Só que com 60 não tem nem força para sair da cama, para ir no banheiro, fazer minhas necessidades, tomar um banho, sair da mesa com a família, almoçar. Eu não consigo sentar na cadeira, não consigo levantar. Depois, preciso da ajuda de 3 membros da família para pôr no sofá. Perdeu a massa magra. Vocês estão me acompanhando no meu raciocínio? É isso, força, tem que ter força. E como que a gente mede isso? Eu falei, 62 centímetros aqui, ó, da coxa, região superior. Isso é importante, são números interessantes. Isso tem como saber, lógico. É o que a gente atua, esses números estão na minha cabeça. Mas são números fáceis para vocês terem também. E o que eu vou fazer esse mês?
Comecei hoje, essa semana. Vocês estão vendo que está escalonando? Ah, vou fazer tudo, nunca fiz nada. Não, calma, escolhe alguma coisa, mas tem que fazer. É ação. Senão não adianta vocês terem vindo aqui. A gente tem que mudar o estilo de vida, o comportamento, viver mais, com qualidade, feliz. É isso que nós estamos aqui. Consultar, por exemplo, aqui eu estou falando, um médico de longevidade, um médico urologista, para interpretar tudo isso. O que eu vou. Eu estou sem norte. Perfeito. Eleja alguém que você confia, que você tem uma afeição, que fala a sua linguagem. E procure. Está cheio de profissionais excelentes. É assim que a gente tem que fazer. Implemente rotina de sono. Mesmo horário, inclusive nos finais de semana. Eu vou para a cama todos os dias, no máximo 9 horas da noite. Lógico, tem dias que são diferentes, como hoje, né? Tem dias que às vezes eu estou viajando, são excepcionalidades. Mas na maioria dos dias, 15 para as 9, eu tenho que dormir até 9h30. No outro dia, porque eu acordo 5 da manhã todos os dias. Sábado, domingo, feriado, seja o que for. É o meu relógio biológico. Sem contar os dias que, por exemplo, eu corro, né? E a gente está numa região muito quente, eu acordo 3h30 para estar começando a correr umas 4h30, porque vocês têm que fazer longão, que eu falo, 18 quilômetros, 20 quilômetros, 27 quilômetros, 32 quilômetros no final de semana. Então, se eu correr 9 da manhã, morro de desidratado, ninguém aguenta, né? Então, você acorda mais cedo. Então, para isso, é uma construção. Mas eu tenho que ir no mesmo horário. Se as pessoas me convidam para algum evento social, eu falo assim, olha, eu vou. Mas não se incomode, não, se eu começar a bocejar em torno de umas 9 horas. E você, às vezes, vai já estar ciente que eu vou sair mais cedo. Porque eu quero respeitar o meu corpo. Eu prestigio, mas você também tem que me respeitar que eu tenho uma hora que eu vou embora. Eu não vou ficar até 5 da manhã. Às vezes é isso. A gente falar não para as pessoas, a gente nesse país é assim, né? Eu vou falar não ofende. Não é isso. Você está falando não para as pessoas, mas está falando sim para quem você ama, que é você mesmo. Eu vou te prestigiar, eu vou lá com o maior carinho, tudo mais. Só que, olha, 9h30 no máximo eu vou embora. Agora, se atrasar tudo mais, eu sinto muito, mas eu fui lá por você. Eu fui lá para prestigiar. Ah, não, o evento vai começar às 7 horas. Não, começa às 8, tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Tá errado. É o horário para começar, o horário para terminar. É assim que funciona. E a gente, às vezes, tem medo de falar isso para as pessoas. Então, eu falei já desse mês. Então, o que nós aprendemos hoje aqui, nesse contexto que eu... Érica, eu estou cumprindo o nosso prazo, o nosso tempo aqui, né? Então, né? Tá tudo no horário. Estou vigiando aqui. Tá tudo bem? Querem que acabe agora? Não, pode continuar um pouquinho? Então tem mais aqui uns slides para vocês. Então o que nós aprendemos aqui até esse momento? Que existe um gap de longevidade entre homem e mulher. Os homens estão morrendo mais rápido que as mulheres. Estamos deixando-as mais precoces, nossa família, ao passo que poderíamos estar mudando essa estatística. E começando por hoje. Outra coisa, a tríade do cortisol sobre testosterona, o homem que preza a sua masculinidade, a sua virilidade, a sua capacidade de ser, de agir, etc. Está testosterona, mas eu estou com sono ruim, não adianta ficar tomando hormônio, não sei como é que estão minhas vitaminas. Aí eu quero só maquiar isso, não é legal. 80% do risco cardiovascular masculino é evitável. Como que é evitável? Fazendo atividade física, comendo coisas melhores, procurando saber os meus números, dormindo bem, cuidando dos meus hormônios e etc. Isso faz eu ter um risco a menos cardiovascular, diminuindo, fazendo aqueles bloqueios que a gente falou dos estresses. Biohacking baseado nas evidências, não é modismo, é ciência aplicada, tá? Aqueles dois exemplos que nós colocamos aí. Eu vou baixar um negócio aí. Das pessoas que são mais mensuradas no mundo. Já virou série de Netflix, livro, YouTube, e etc, etc. Suplementos alimentares, tudo com provas científicas que dá para nós vivermos mais e com qualidade. A terapia de reposição de testosterona, que eu até citei, porque sempre é uma dúvida, é uma opção moderna, segura e eficaz, quando indicado. Então, essa mensagem que deve ficar. A escolha não sou eu que tenho que fazer. Não é o seu Evaristo que tem que fazer, não é a Érica que tem que fazer. Cada um tem que ser autorresponsável. Chamar a responsabilidade para si. O que eu vou fazer hoje diferente? O que eu posso mudar do jeito que eu estou conduzindo a minha vida hoje? Será que eu vou chegar aos 72 com
ou sem qualidade de vida? Eu estou falando 72, entre aspas, porque é a expectativa de vida média do homem brasileiro. Tá? Não estou aqui com bola de cristal, todos nós vamos passar com outro plano aos 72. Não quero isso, evidentemente. Mas é só para reflexão. Aos 72 anos, eu vou chegar com uma expectativa de vida. O plantio é agora. Não é quando eu tiver tempo, não é daqui a 40 dias que vai mudar o ano, etc. Não pode ser assim. Não tem como ser assim. Eu tenho que buscar a minha plenitude sempre. Não tem um dia de amanhã para começar, é o agora. Então está aqui. Comece hoje. Viva intencionalmente, mas viva mais e viva melhor. Érica, como é que nós estamos aí no tempo? Fale aí, dentro da... Eu vou beber uma água. 20 minutos? Posso falar mais um pouquinho? Agora eu quero obter de vocês um sim ou não. Tá interessante essa temática que eu... Sim? Sim. Bom, eu fico feliz, muito feliz mesmo, de ter esse feedback de vocês. Eu estou percebendo, evidentemente, pelo rosto, pela maneira que vocês estão aqui jogando essa energia positiva para mim. Então, eu imaginava que seria interessante, por isso que eu selecionei essa temática. Né? Não uma coisa única, mas dissociada, para que vocês entendam mais. Mas os homens também têm um lado ruim, que eu falei que lá quando começou o Movember, 80% das mortes dos homens, comparado com quando é suicídio, são em homens. Os homens estão morrendo de suicídio 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. Os homens vão escondendo os seus sintomas, escondendo, e quando eles têm uma ideação suicida, eles de fato vão lá e cometem. A mulher comumente ela explana, ela busca ajuda, ela chora, ela compartilha, e às vezes você consegue resgatar esse ideal, essa ideação suicida. Nos homens, não. Em torno de, nós temos aí 25% dos homens vivendo com ansiedade no nosso país. Isso leva a medos, isso leva a ideação suicida, se não tratada, vai tomando uma proporção muito maior. Né? Então, 64% dos homens esperam mais de uma semana para procurar ajuda. Eu falei, vai colocando debaixo do tapete, ele não fala. E quando isso cria um jacaré, um dinossauro, como assim eu denominei, essa mazela, às vezes não dá tempo mais. 31% esperam mais de um mês. E aí, de repente, nossa, uma pessoa tão boa e fez isso. As pessoas, às vezes, essas pessoas que cometem suicídio, não é que elas não amam a vida, elas estão com dores, com dor da alma, dor da energia, não importa. E essas, a nomenclatura, isso que eu quero dizer, e elas querem matar, é a dor, não é a vida. Só que pelo esse ato acaba sucumbindo. Então a gente tem que saber respeitar, não é frescura. A gente vê o homem chorar, a gente vê o homem se expor, às vezes dá risada. A gente não, a maioria das pessoas, creio que nós não fazemos isso, mas é a hora de estender a mão. Esse homem está procurando, esse homem já passou dos limites quando ele está nesse nível. E aí é a hora do acolhimento. Né? A disparidade do gênero no diagnóstico desaparece quando os sintomas tipicamente masculinos são incorporados. Quando você tira o sintoma masculino, aí acaba se igualando com essa questão dessa estatística masculina de suicídio. Isso é muito triste. Os estudos escondem isso no Novembro Azul. E a gente tem que falar isso. Porque isso mata mais do que o câncer de próstata. Só para vocês terem uma ideia, se uma criança hoje nascer na maternidade aqui, pública do nosso cidade, do nosso estado, a maternidade, se essa criança for do sexo masculino, essa criança, só por ser do sexo masculino, tem 15% de chance de ter câncer de próstata. E tem 2% de chance de morrer pelo câncer de próstata. 2% só. E nós estamos falando aqui que mata mais o homem. Acidente de trânsito, suicídio, problemas cardiovasculares, câncer de pulmão e outras cositas más. E estamos deixando de falar do suicídio para valorizar a próstata. Repito, não temos que desmerecer, mas tem coisas muito mais gritantes que devem ser valoradas, que devem ser explicitadas e comentadas num ambiente como esse. Concorda comigo ou não? Bom, então está aqui. Os homens,
com relação à conexão ignorada que eu coloquei. O impacto da expectativa de vida. 10 anos a menos o homem vivendo de doença mental. Recluso, sem se sociabilizar. 12 a 21 anos a menos com depressão. Vivendo. Na verdade, não está vivendo, sobrevivendo. 10, 12 anos, não importa a estatística, com problema na esfera psíquica emocional, porque não compartilha. Então, a gente tem que pensar nisso. Se eu quero viver mais, estou falando de longevidade, meu mente e corpo e a minha longevidade tem que ser uma coisa única. Isso está relacionado com resiliência emocional. Não podemos falar de Novembro Azul sem falar na esfera psicoemocional, porque as nossas maiorias das decisões são 80% emocional. Qualquer compra que a gente vai fazer, qualquer decisão na esfera da família, a gente está pensando lá na recompensa que eu falei lá na frente, é emocional. Até a decisão de nós estarmos aqui hoje é emocional. Vai para o lado positivo. Eu espero que assim seja, né? A maioria das pessoas poderiam viver até 95 anos com saúde hoje, baseado nesses 4 fatores, que é o que eu vou terminar agora a minha explanação. Segundo a ciência, nós temos que ter uma nutrição inteligente. Mas o que é nutrição inteligente? Pode chocar o que eu vou falar aqui agora, mas, por exemplo, a carne vermelha é altamente inflamatória. Não precisa brigar comigo, mas é o que a ciência fala, né? Então, seria a carne branca, a carne do frango, a carne do peixe, seriam essas as menos tóxicas para o nosso organismo. Evitar açúcar, tudo a gente quer pôr um pouquinho mais, faz suco de fruta e ainda coloca o açúcar, né? Só falando, o ideal seria nós comermos a fruta. Às vezes não está fácil, não está em polpa, perfeito. Mas quando a gente quebra essa fruta no liquidificador ou de uma forma que a gente faz o suco, a gente aumenta a quantidade de açúcar, aumenta a frutose. Isso faz pico glicêmico, faz morte cerebral, morte de neurônio no cérebro. Não é morte cerebral, morte dos neurônios do cérebro. Os picos glicêmicos, isso também está provado. Proteína de qualidade magra. Você vai, quem vai me orientar isso? Aqui não é aula para isso, não é nenhuma palestra sobre isso. Mas, às vezes, as pessoas que trabalham com nutrição, nutrólogo, nutricionista, ou um médico que pode falar algumas coisas, eu oriento de forma pontual o que podemos desinflamar o corpo no meu consultório, com os pacientes, né? Saber, eu falei aqui, eu coloquei aqui, pontuar, saber como que está o meu nível de glicemia. Eu tenho um parâmetro da minha glicose no meu corpo. Atividade física, caminhar de 35 a 45 minutos por dia, não dá para fazer isso. Perfeito, mas o que você pode fazer então? Se adeque na sua realidade. Mas sou eu só estou plantando uma sementinha, mas isso tem que ser incorporado. Lembre-se, eu quero saber a recompensa lá na frente. Eu quero ir na formatura do meu filho, eu quero casar, eu quero que eu caiba dentro dessa roupa, eu quero viajar com a minha família, eu quero ver meus netos, eu estou olhando lá na frente. Eu quero ser próspero, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser um investidor, um empreendedor, eu quero ter minha loja. Eu estou olhando lá na frente. Mas o plantio é hoje. Mas se eu não tiver saúde, eu não chego lá e a minha recompensa não vai existir. Então é isso. O que dá para me fazer? Musculação, essencial após os 40 anos. O corpo tem reserva. Depois vai degradando. Equilíbrio e alongamento. Isso aqui já é Pilates. Já é uma coisa sensacional. Yoga, Pilates, está relacionado com mais rigidez dos ossos, dos músculos, tem menos fratura quando envelhece, etc, etc. Os estudos mostram isso. Você se socializa também com as pessoas. Sentar é pior que fumar. Levante-se. Isso eu quis dizer aqui. Uma coisa interessante, isso aqui, um estudo australiano mostra o seguinte: a pessoa que fica sentada 1 hora diminui 21 minutos a sua longevidade. Olha que forte isso. Ah, mas eu só trabalho sentado. Você tem que sair de alguma forma, movimentar suas pernas e tudo mais. Acredita que seja devido ao bom. Tem gente trabalhando mais de 1 hora sentado, né? Eu também trabalho sentado. Mas o que eu faço? Eu levanto muito. Eu levanto para recepcionar meus pacientes quando ele entra na minha porta. Quando ele vai sair, eu levanto. Eu busco eles na recepção. Eu vou para outra sala.
Eu faço esses movimentos porque eu tenho esse conhecimento. Eu estou me exercitando dentro da minha maneira, do que eu posso dentro do meu trabalho. Eu trabalho num lugar que tem elevador. Eu não pego o elevador, eu vou de escada. Todos os dias, eu subo escadas. Eu não consigo fazer isso todos os dias, 30, 40 minutos. Mas terça, quinta e sábado é os dias que eu corro. Hoje, por exemplo, eu não consegui correr, eu estou aqui. Não é uma desculpa, mas eu vou correr hoje não dá. De manhã é muito cedo para mim, porque eu chego no meu trabalho às 6h20, 7 horas é meu primeiro paciente. Então, para eu correr pela manhã, não dá durante a semana, só os finais de semana. E dias de. Eu só corro no final da tarde e de noite, dias de semana. Mas o treino de hoje eu vou fazer domingo. Então, eu compenso essa questão aqui do caminhar, que eu coloquei aqui 35 a 40 minutos. Né? O número 3 são os 4 pilares para a longevidade. Sono de qualidade, nós já insistimos em dizer isso. E no mesmo horário, tentar deixar tudo apagado, tentar estar frio, tirar telas digitais no mínimo 2 horas antes, coloca um copinho de água para você não ficar saindo do quarto, coloca uma aguinha ali, de preferência com um copo não de vidro. Nessa hora, não é, sabe por quê? Porque à noite você pega lá, tu cai o vidro, aí quebrou o copo. Né? Então, essa hora, a dica, colocar naqueles vasos, né? Aqueles, como é que chama? Aqueles cantinhos de... Qual o seu aí, Érica? De inox, garrafinha de inox, etc. Não é adequado, mas na noite. Porque eu já vi passei, o senhor falou, pôr o copo, eu quebrei o copo, até quebrou umas 3 vezes já o copo. Não, pelo amor de Deus, então tira um copo de vidro. A gente está meio que sonolento, vai mandar a mão, cai. Né? Mas para tomar água à noite. Juntar um grupo de comunidade. Ter o nosso grupo. Ter a nossa tribo, assim eu diria. Isso é muito importante. Aqui eu coloquei o relacionamento de qualidade aumenta a longevidade. Quando a gente tem pessoas, um homem que tem verdadeiramente 5 amigos, quando a gente fala amigos, é aquele que nós estamos aqui com o pneu furado agora, 15 para as 8 da noite, todo mundo foi embora, o pneu do carro furou, se você ligar para aquele cara, você sabe que ele vem aqui. Isso é um amigo. Comente a gente conta numa das palmas da mão. Quem tem mais, excelente, mais amigos. Mas quem tem esses 5 amigos, vive mais do que quem tem menos amigos. É equivalente, se eu não tenho amigo, é equivalente a eu fumar 15 cigarros por dia. Aprovado isso. O que isso reverbera emocionalmente com uma pessoa, mostrando a importância da conexão social. Então, nós não precisamos esperar pela pílula anti-envelhecimento. Nós já sabemos como viver mais e melhor. O desafio é apenas nós implementarmos. E aí, eu quero falar aqui das Blue Zones, que eu falei, onde as pessoas que não se conhecem no mundo, aqui no Japão, Icária, aqui em Loma Linda, na Califórnia, aqui na região da Europa, na região central aqui da América, chama Blue Zones, as zonas azuis. A média dessas pessoas, elas vivem 100 anos de vida. E elas não se conhecem. E os cientistas resolveram pesquisar essas áreas. E o que eles encontraram, falando de longevidade humana? O poder das 9 lições que essas pessoas ensinaram-nos. E eu também estou apresentando aqui para vocês, e já falei algumas delas ao longo dessa 1 hora de bate-papo. Eu movimento naturalmente. Keep moving, sempre se movimente. Não fique parado. Seja, não necessariamente academia, mas como eu falei, eu não estou na academia todos os dias, mas eu estou me movimentando no meu ambiente de trabalho. Regra dos 80, saia da sua mesa de refeição, não com aquela barriga, nossa senhora, não consigo nem comer mais nada. Não, sempre com a vontade de querer comer mais. Daria para eu comer mais um pouco. Então, opa, esse aqui é o suficiente para mim. Dá para comer mais? Dá, mas eu não vou comer. Isso é a regra dos 80. Isso melhora a sua digestão, melhora. Você também está fazendo um autocontrole. Isso é a regra dos 80 que eles citam aqui. Parar de comer quando 80% chega. 80 não. Tem como medir isso. Mas isso está relacionado com a sua saciabilidade. Dá para comer mais? Dá, mas eu vou parar. O propósito, que o japonês chama de ikigai, né? Você saber o porquê que você está levantando todos os dias da sua cama. É pensando naquela recompensa lá. Não é só financeiro, não. O que você está deixando de legado no coração das pessoas? Não é a sua herança, não é dinheiro. É o seu legado. As pessoas têm que ter saudade de você, como você foi como pessoa, enquanto princípio, etc.
Isso é o legado. É que não tem como tirar. Isso é Ikigai. Desacelerar, que pode ser por meditação, escutar uma música. O que você está se dando de presente todos os dias ou toda semana? Desacelere. Faça algo que você goste. Há quanto tempo você se dá um autoabraço para você mesmo? Você fecha os olhos e fala que se ama. Tem gente que nunca fez isso. Isso é profundo. Eu já vi uma vez numa plateia, eu pedi para todo mundo se autoabraçar, duas pessoas começaram a chorar. Eu, cara, eu nunca pensei numa coisa dessa. Eu estou esperando as pessoas de fora me dar um abraço, sendo que eu posso me dar um abraço, e eu buscar forças lá no fundo para continuar a minha jornada, porque eu estou passando por um problema. Não tem como a gente fazer isso. Né? Ter a tribo certa, a tribo da corrida, a tribo da minha moto, a tribo do carro antigo, a tribo do futebol, a tribo da igreja, não importa. A tribo, entre aspas, eu quero dizer aqui, né? Eu me afeiçoar com pessoas. Pode ser o grupo do trabalho, o futebol no trabalho, a confraternização em família do trabalho, essa confraternização, mas que seja recorrente. Eu estou falando que a tribo ela é recorrente. Aqui nós estamos num ambiente só, nesse momento, que é pontual, mas não é sempre. Né? Então, a tribo, comumente, são circuitos que são pessoas que se apoiam, têm os mesmos ideais, os mesmos propósitos. Não é só também, são coisas positivas. Positivas para a gente e positivas para o outro. Envolve família, etc. Família, em primeiro lugar, eles respeitam a família, tem tradição, tem os princípios. É a base, a célula da sociedade, a família. Isso é importantíssimo. Por que essas pessoas vivem mais? Está aqui. Isso que vale tirar uma foto desses conceitos. Senão vocês estudam ou leem no YouTube, internet, tudo tem sobre as lições das Blue Zones, são as zonas azuis. Então, aplicação prática. Construa a sua tribo. A tribo do futebol, como eu falei, a tribo do final de semana do churrasco, etc. Apesar que eu já falei da carne, né? Vai fazer carne só de linguiça de frango e peixe. Encontre seu propósito além do trabalho. O que eu posso contribuir para o outro? Meu propósito é dar palestras, é estudar além das 4 linhas do que eu faço no consultório. Isso, para mim, aqui é o meu propósito de vida. É explicar de forma simples e educativa o que a ciência assim me dá a oportunidade de estudar e eu pulverizar essas informações. Esse é o meu propósito. Priorize a sua família, as suas conexões, e tenha conexões profundas. Eu falei dos 5 amigos. Eu sei que essa pessoa vai estar do meu lado. E movimente-se naturalmente. Pode ser ao ar livre, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, de acordo com as suas possibilidades. O que a gente faz? E eu vou cumprir meu tempo, que é o penúltimo slide. A gente sempre faz lá no consultório uma avaliação hormonal, protocolos personalizados de longevidade. Uma pessoa de 20 anos é diferente de uma pessoa de 70 que me visita. Terapia de reposição de testosterona, biohack urológico. O que você está pedindo? O que está situado na sua vida? Vamos alinhar isso, vamos alinhar aquilo. A gente tem feito isso. Isso, na verdade, é muito mais do que uma consulta médica. É uma consultoria, é como se fosse uma mentoria, eu costumo dizer. Né? Uma otimização da sua performance. A pessoa quer viver mais com qualidade, mas o plantio é agora. Né? E monitorização continuada, que seja 1 ano, que seja 6 meses, que seja a cada 3 meses. Porque eu atendo atletas, eu atendo idosos, eu atendo pacientes com cânceres. Você vê, como é que eu vou tratar um paciente com câncer igualzinho um atleta? Não tem sentido. Por isso que a medicina tem que ser individualizada, personalizada. Ela não pode ser uma regra para todo mundo. Eu não posso vir aqui falar só de próstata para jovens que têm 25 anos de idade. Tudo bem, é importante para eles, mas aqui, às vezes, eu posso falar de infecção sexualmente transmissível, eu vou falar sobre esperma, fertilidade conjugal e etc. Avaliação pré-nupcial, que são pessoas que às vezes não são nem casadas. Existe isso, a gente faz isso. Se isso te interessou de alguma forma, está aqui para você bater uma foto, enquanto eu já bebo a água e finalizo. Esse é o QR Code que também cai lá no nosso consultório, caso você tenha interesse. Tá bom? E eu finalizo agora. Foi demais, mas tudo bem. Esse era o último slide, não tem como eu voltar. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade e deixar a seguinte frase. Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Só sei que nada do que fazemos tem sentido, senão
tocamos no coração das pessoas. Às vezes, pode ser um abraço que acolhe, um silêncio que respeita, um amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É isso que dá sentido à vida, que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja pura, intensa, verdadeira, enquanto durar. Obrigado, muito obrigado, muitíssimo obrigado.